Oi, crianças! Hoje é um dia muito especial. É dia de estudarmos ensino religioso e quantas coisas importantes aprendemos na disciplina de ensino religioso, não é mesmo? A nossa aula de hoje tem como assunto perdão. Perdoar é necessário. Você já se comportou mal alguma vez e ouviu o seu amigo dizer assim: "Ah, tudo bem, não foi nada não, eu te perdoo"? E aí, como você se sentiu ao ouvir essa frase do seu amigo? Você se sentiu feliz por ele ter te perdoado? Você se sentiu livre da culpa? E você? Já ficou chateado com alguém? E o que aconteceu? Você perdoou esse amigo que lhe chateou? Foi difícil perdoar? Ou foi muito fácil? Quantas perguntas, não é mesmo? Mas às vezes, a parte mais difícil de perdoar os outros é esquecer como nós nos sentimos quando nós também somos magoados. Hoje vamos conhecer uma história muito linda sobre o perdão. Acompanhe aí! Hoje, estudantes, iremos iniciar a unidade 4 no nosso livro de ensino religioso, com o assunto perdão. Mas o que significa a palavra perdão? Perdão, crianças, é uma ação de se livrar de uma culpa, de uma ofensa, de uma dívida, um indulto. Sei que vocês gostam muito de ouvir histórias da Bíblia, não é mesmo? Que tal conhecermos mais uma hoje? A história de hoje, crianças, vocês irão conhecer José, um menino que precisou perdoar os seus irmãos. Ficaram curiosos? Então preste atenção nessa linda história. A Bíblia conta assim: José e seus irmãos. José tinha 11 irmãos e todos sentiam muito ciúme dele. Certo dia, José foi procurar os irmãos no campo. Eles estavam cuidando de um rebanho. Cheios de ciúme e raiva, os irmãos jogaram José em um poço vazio. Bem perto dali, vinha uma caravana de comerciantes que seguia para o Egito. Quando a caravana se aproximou, os irmãos decidiram tirá-lo do poço e vendê-lo aos comerciantes. Ao voltarem para casa, disseram ao pai que José havia morrido, devorado por um animal selvagem. A caravana seguiu seu caminho. Quando chegou ao Egito, José foi vendido como escravo a Potifar, o capitão do faraó. José passou a trabalhar na casa de Potifar, capitão da guarda do faraó, e fazia suas tarefas com capricho. Deus o abençoava em tudo que fazia, por isso tudo ia bem com ele. Um dia, a mulher do capitão contou uma mentira e colocou a culpa em José, e ele foi preso. Mesmo na prisão, José tratava muito bem as pessoas e, inspirado por Deus, interpretava os sonhos dos amigos que lá fez. Certa vez, o faraó teve 2 sonhos e nenhum sábio conseguiu explicar a ele o que esses sonhos queriam dizer. O faraó, então, contou a José o que havia sonhado. No primeiro sonho,
havia 7 vacas gordas que devoraram 7 vacas magras. No segundo, havia 7 espigas de milho muito gordas que devoravam 7 espigas magras. Depois de ouvir atentamente os sonhos do faraó, José deu a ele o seguinte conselho: durante os próximos 7 anos, que serão de fartura, guarde todo o alimento que puder. Depois disso, haverá 7 anos de fome. Com todo o alimento guardado, ninguém passará fome. O faraó, impressionado com as boas ideias de José, tirou-o da prisão e deu a ele um trabalho no palácio. José, então, tornou-se o governador do Egito. Alguns anos se passaram. Uma grande falta de alimentos atingiu a região. No Egito, porém, isso não aconteceu. O faraó tinha seguido o conselho de José e armazenado muita comida. Muitas pessoas de diversos lugares vieram comprar comida no Egito, entre elas os irmãos de José. Quando chegaram, os irmãos não o reconheceram, mas José sabiam quem eles eram. Revelando sua identidade, José disse: não fiquem tristes por terem me maltratado tão mal. Deus me trouxe para cá porque queria salvar muitas vidas. Arrependidos, os irmãos abraçaram José e todos choraram de alegria. José trouxe toda a sua família para morar no Egito. Ele se alegrou ao reencontrar o pai e cuidou dele e de todos os parentes por muitos anos. Desde pequeno, o menino José era um grande sonhador. O mundo pra ele era mais colorido, pois amava o Senhor. Mais brilhante que as estrelas do céu, escolhido porque era fiel. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Mas seus irmãos não gostavam dos sonhos nem de sua alegria. O jogaram no poço e venderam o moço por uma mixaria. No Egito escravo se tornou e todo esse tempo em Deus confiou. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. E Faraó teve um sonho estranho, mas nada entendeu. Pra decifrá-lo, lembraram do escravo, o rapaz hebreu. E a José Deus deu a revelação, se tornou o governador da nação.
gente crer. Quantos ensinamentos essa história nos ensinou! Perceberam que José, ele responde à injustiça com bondade, ele respondeu o momento da sua escravidão com trabalho, a calúnia com honestidade, ao mal com o bem. Porém, crianças, a vida dá voltas e José se vê frente a frente com os seus opressores, ou sejam, os seus irmãos que tanto lhe fizeram mal. E aí ele teve a chance de se vingar. Mas José não agiu dessa forma. Ele reconhece a sua história em uma história muito maior, em uma realidade mais abrangente do que a sua vida e o seu sofrimento pessoal. José, ele reconhece Deus em ação, mesmo nos erros que foram cometidos contra ele. Por isso, ele não recusou ao perdoar os seus irmãos. Que legal! Quando perdoamos alguém, crianças, não devemos fazer isso por considerar que aquela pessoa merece o nosso perdão. Perdão não diz respeito ao outro, mas nós mesmos. Nós devemos perceber que através do perdão existe um amor muito maior, o amor de Deus. Agora, na página 50 do nosso livro, nós vamos ver como foi então a passagem da vida de José. Percebam que mesmo quando a situação não estava boa para José, tudo se encaminhava para dar certo, vocês perceberam? E sabe por que isso deu certo na vida de José? Porque Deus estava com ele. Vejam só, tudo deu certo quando José trabalhou com capricho. Jamais ele recusou um trabalho. Tudo deu certo quando José fez novos amigos. Tudo deu certo quando José ajudou o faraó. Tudo deu certo quando José perdoou os seus irmãos. Vejam só, em todas essas situações, Deus estava com ele. E assim deve ser a nossa vida também. Mesmo quando, às vezes, não estamos muito bem ou estamos chateados com alguma coisa, devemos lembrar que Deus está conosco e que o amor dele é muito maior do que os problemas que temos. Agora, crianças, na página 51, nós vamos começar a fazer algumas atividades sobre essa linda história que aprendemos hoje. Vejam lá, complete as frases de acordo com o texto. José trabalhava com... E aí, de que maneira era o trabalho de José? Mesmo quando ele foi preso, José tratava as pessoas... De que maneira? Bem ou mal? Deus continuou José. E aí? Deus continuou abençoando José? Ou Deus nem se importava com José e a vida do José ficou cada vez mais difícil? Vocês irão pesquisar as respostas no texto. Agora, deixa eu fazer uma perguntinha. E você, costuma realizar suas tarefas com capricho? Ah, que bom! Você acha que isso faz diferença? Quando você tem tarefinhas para fazer, você reclama para realizá-las? Ou você senta, se acomoda, organiza os seus materiais e realiza com amor? Ah, tenho certeza que você realiza suas atividades com amor. Lembre-se, tudo que se faz deve ser feito com amor. E isso faz a nossa vida se tornar ainda melhor. Dando continuidade, nós temos a segunda atividade.
Mesmo preso injustamente, José ajudou o faraó, lembram? Agora vocês vão completar o conselho que José deu ao faraó com as palavras do quadro. Então nós temos a palavra fartura, 7, alimento e a palavra sofrerá. Agora vamos completar essa informação. Durante os próximos anos, guarde todo o alimento que puder. Haverá 7 anos de fome. Com todo o guardado, ninguém... Essa tá fácil, não é mesmo, crianças? Qual foi o conselho que José deu ao faraó? Complete aí para o prof. Mesmo tendo sofrido, José continuou tratando as pessoas bem. Que atitude linda dele! Ligue agora a frase da esquerda com uma das frases da direita para completar o sentido que representa a ação que devemos ter com relação às outras pessoas. Vamos lá! Tratar bem uma pessoa significa tratá-la do jeito que ela nos trata? Tratar bem uma pessoa significa tratá-la do jeito que ela merece? Ou tratar bem uma pessoa significa tratá-la como gostaríamos de ser tratados? Crianças, vocês lembram o que José disse aos seus irmãos quando os reencontrou? Então vocês irão agora voltar no texto, vão encontrar a frase que José disse aos seus irmãos quando os reencontrou e vão circular para a prof. O que será que José disse quando viu os seus irmãos, hein? Procure lá e circule para a prof. Se você quiser, pode circular com lápis de cor. Depois de você circular a frase, nós temos agora uma outra atividade. Vocês irão pegar uma folha qualquer e vão fazer um lindo desenho que represente o que podemos fazer para resolver um conflito entre os amigos ou irmãos. E aí, o que você aprendeu na aula de hoje? Você irá então representar em forma de desenho. O que podemos fazer quando queremos resolver um conflito entre amigos ou irmãos? Faça um lindo desenho. E aí, como ficou o seu desenho? Faça com muito capricho se você não fez ainda. E se você já fez, após concluir sua atividade, você irá colocar essa folha na página 51 do seu livro. Não é para colar, você pode prendê-la com uma fita adesiva, pode colocar um clips, deixe a sua atividade na página 51. Ao voltarmos para a escola, a prof irá organizar um mural com os desenhos que vocês fizeram, combinado? E você lembra o nome das pessoas que faziam parte da família de Abraão? Agora tem uma atividade muito legal. Vocês irão destacar na página 117 do livro de vocês essa página que a prof colocou na tela e você vai brincar com as pessoas da sua família. Vejam só, é um dominó. Quantos ensinamentos na aula de hoje! O perdão liberta, crianças. Ele não favorece apenas quem o recebe, mas quem o dá. Perdoe, pois o perdão traz paz, traz luz, traz amor. Que o dia de vocês seja abençoado e não se esqueçam que o maior amor do mundo é o amor de Deus. Deus está sempre contigo. Beijos! Até a próxima aula!
Tente começar com um sorriso, dizendo bom dia, dizendo olá. Tente completar com um abraço, abraçando a quem quiser te abraçar. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, todo dia é dia de recomeçar. Então mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. Mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, todo dia é dia de recomeçar. Então mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. Mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. E não desista, todo dia é dia de ter